Então, como que eu faço essas anotações eficientes? Oi, oi, minha amiga leitora! Agora oficialmente que eu estou no segundo semestre da faculdade e para quem está aqui pela primeira vez, eu estou cursando Línguas, Literaturas e Culturas aqui em Portugal e estou entrando no meu segundo semestre agora. Se você busca um ambiente sobre estudos, bate-papo, leitura, já se inscreva aqui no canal para você fazer parte desse clube. Tirando todos os imprevistos que aconteceu comigo semana passada, este vídeo já está pronto e eu perdi ele porque o meu celular foi de arrasta, coitado. Eu amava tanto ele. Mas ok, a parte boa é que agora temos um celular com a câmera ainda melhor. Só que estamos com problema de áudio, porque a minha lapela não é da mesma entrada. Então é assim a vida real, gente. A gente melhora uma coisa, daqui a pouco a gente já tem que melhorar outra. E é ter que ter paciência, porque não dá pra ser perfeito. Mas vamos pro que importa. Hoje é segunda-feira, dia 9 de fevereiro. E hoje é um dia que eu não tenho aula, é um dia off da faculdade. Então, eu vou aproveitar para organizar minha vida, organizar conteúdo, leitura, enfim, tudo que eu estou fazendo de projeto na minha vida é hoje. Então, eu vou aproveitar que eu estou com tempo livre ainda, né? E eu vou até a faculdade, vou aproveitar e vou aproveitar e vou para a faculdade mesmo não tendo aula, porque eu adoro a biblioteca. Eu amo sair de casa assim pra conseguir me concentrar melhor e fazer coisas importantes, sabe? Eu amo também fazer coisas em casa, só que estar num ambiente em que tá todo mundo fazendo alguma coisa mais concentrado me ajuda muito e me dá uma certa motivação. Então agora eu vou pra biblioteca. Vou trazer vocês comigo pra me fazer companhia e me aquecer nesse inverno chuvoso que está neste país.
Aproveitando que eu já voltei pra casa, foi bom conseguir me concentrar um pouco e resolver algumas coisas, mas eu queria aproveitar esse momento aqui oportuno de início de semestre, tanto aqui em Portugal quanto no Brasil, compartilhar algumas dicas que fizeram muita diferença na minha rotina de estudos, que é de fato essas anotações. Então, como que eu faço essas anotações eficientes que me ajudam a estudar melhor e também ter um melhor desempenho nos testes e nas provas, enfim. Contra fatos, não argumentos, uma coisa que aconteceu comigo aqui é que eu comecei a ter aula de latim. Embora na grade estivesse língua e cultura latina, não tinha caído minha ficha que eu teria aula de latim. E aí eu fui com bastante insegurança assim pra aula. E logo na primeira aula a professora perguntou se alguém sabia falar alemão. Porque assim, né, gente, estar na Europa, saber inglês é o mínimo que você tem que saber. E aí, se você sabe outras línguas, é de fato mais um diferencial. Por isso que eu estou estudando o meu inglês. Porque eu vim com inglês show de capenga, mas tudo bem, não é sobre isso o vídeo. E aí eu fiquei, como assim, cara? Pra mim é uma das línguas mais difíceis que tem. O mosquitinho quer fazer parte do vídeo. E aí isso me deixou ainda mais insegura. E eu fiquei pensando, nossa, se quem tem alemão vai se sair melhor nessa disciplina, eu tô ferrada, porque como é inglês de manutenção, né, como diz o Léo Midea, o que eu vou fazer da minha vida? E tudo bem. E aí comecei a estudar, não entendia nada nos primeiros dias de aula, gente, nada. Parecia que ela tava falando japonês, assim, quando ela tava explicando latim. E aí eu fui pros livros, me afundei nos livros da biblioteca, nada também. Até eu ir pro YouTube, enfim. E aí sim começar a me familiarizar, entender um pouco mais e começar a assistir a aula de uma forma diferente, fazendo uso dessa anotação para então transformar a minha forma de entender e estudar. E assim eu consegui no primeiro teste ter a nota mais alta da turma, que até hoje eu não acredito que isso aconteceu. Eu tive uma síndrome da impostora. No dia eu fiquei pensando, nossa, será que ela corrigiu errado? Com certeza ela corrigiu errado, não é possível. Que de 20, que é o máximo aqui, como se fosse o 10 no Brasil, eu tirei 18 e alguma coisa. E assim, eu fiquei indignada. E depois nos outros testes eu comecei a ter notas muito boas também. Então eu comecei a perceber que era reflexo da forma como eu estava assistindo às aulas e estudando em casa com as minhas anotações. Então, com base nessa contextualização, eu vou então falar para vocês como que eu faço essa anotação passo a passo. E o primeiro passo parece que é o mais óbvio de todos, mas às vezes você está fazendo errado, porque eu fazia errado a minha vida inteira. Na aula, quando você estiver assistindo uma aula, você não vai anotar tudo o que o professor fala. Você vai anotar o que é importante de ser anotado. E o que isso significa? Geralmente, nas aulas, a gente tem um material de apoio, seja o slide do professor, algum livro que ele recomende, folhas que ele possa te dar sobre algum material. Enfim, a gente sempre tem um material base. E aí, a gente não precisa anotar coisas que já tem nesse material base. Porque pensa comigo, se você ficar anotando coisas que tem no slide, por exemplo, você vai gastar tempo e concentração anotando coisas que você vai ter acesso depois a qualquer momento. E geralmente essas informações que tem em slide, em livros, você encontra facilmente na internet, hoje em dia com o ChatGPT. Então não é mais uma informação limitada. O que é limitado é a explicação do professor, que você vai ter ali e depois acabou. E aí você vai tirando dúvidas, né? Então, você não vai perder tempo anotando coisas que já tem no slide. Você vai ter que se atentar para anotar o que está entre linhas ali. Então, você vai anotar o que o professor fala e não tem no slide. Então, quando ele te der uma dica, quando ele explicar como que funciona na prática sobre aquilo que você está aprendendo, enfim, que se aplique em exercícios que você vai fazer depois para trabalhar com aquilo futuramente. Qualquer outra coisa que o professor ajude a compreender, para além do que está escrito, é o que você vai anotar no caderno. Por exemplo, quando a professora de latim dava algumas dicas assim. O sujeito pra gente, no português, o sujeito da frase,
é em latim o nosso nominativo. É o nosso caso nominativo. E aí no slide tá que tem 6 casos em latim. E agora eu vou ter que associar cada caso com português. Então eu vou aproveitar cada dica que ela tá dando e já vou anotar com as próprias palavras que ela está explicando, que aí depois vai ser um complemento pro meu estudo. E é basicamente isso que eu faço, é anotar o que é importante e deixar o que você vai encontrar com facilidade para depois. Eu sei que é muito mais fácil a gente só sair anotando o que tá mais prático ali, que é cansativo às vezes ouvir com muita atenção uma hora de aula, mas se você quer de fato melhorar seus resultados, quer ter um estudo melhor, mais produtivo e aprender melhor também, para além das notas, esse foi um método que funcionou comigo. Um método, não sei se é um método ou é mais um jeito de assistir aula. Provavelmente não foi eu que criei, mas eu não sei quem criou, eu não pesquisei sobre isso, só apliquei, funcionou e tô compartilhando aqui com vocês como dica. Uma coisa que acontece muito comigo também, ó, que pode ser que aconteça com você, comenta aqui se acontece. Às vezes quando eu tô em aula, eu tô entendendo perfeitamente tudo que o professor tá falando, assim, a aula tá uma delicinha. Ele está falando, eu estou entendendo, eu estou feliz que eu estou entendendo, eu tô gostando daquele conteúdo e eu penso: nossa, eu nem sei se eu vou anotar alguma coisa, porque eu vou lembrar de tudo dessa aula. É a pior escolha que eu faço na minha vida, porque depois eu vou para outra aula, eu leio um livro, começo a estudar outras coisas, e quando eu vou ver, eu esqueci, porque estava só na memória de curto prazo, eu não fiz nada para que ela passasse para memória de longo prazo. E mesmo que tinha um certo sentimento envolvido ali, eu acabei esquecendo, e isso é muito comum. Então, como isso já me ocorreu algumas vezes, e eu tenho esse pensamento, eu falo, não, é agora que eu preciso anotar mesmo. Porque quando eu estiver estudando com o meu material, eu vou ir para as minhas anotações, que é um complemento dos meus estudos, e é muito doido, porque o que acontece é, aí quando eu vou para esses complementos, eu começo a lembrar de tudo, de como eu me senti, tipo, não preciso anotar porque eu estou entendendo. E às vezes eu consigo lembrar até de mais coisas que eu não anotei. Então, realmente, quando tem um sentimento associado ao nosso pensamento, a gente consegue guardar um pouco mais de facilidade. Mas a gente precisa ter alguma informação para que nos leve para esse lugar também, com base em experiência, com base em tudo que eu estudo. Essa é a dica que eu tenho aqui. Mesmo que você pense que, nossa, você está entendendo tudo, você não precisa anotar nada, anote. Anote em amor a você mesmo, porque pode ser que você esqueça uma coisa importante, ou se não esteja tão bem naquele dia para estudar e você precisa, aquilo ali vai ser uma ajuda para que você comece a lembrar melhor do conteúdo e é de fato um complemento, porque se você for estudar só com os slides, você vai estar igual todo mundo, igual quem não foi à aula. Então, o seu diferencial tem que ser que você esteve na aula. Então, você teve acesso a dicas, a exemplos, a coisas que quem não esteve na aula não tiveram. Não que seja uma comparação, mas você percebe que se você estudar da mesma forma como se você não tivesse ido à aula, não vai ter muita diferença. Então, qual que é a diferença de ir para uma aula quando todo mundo vai ter acesso ao conteúdo de qualquer forma? É que você vai ter a explicação do professor. Esse é o diferencial. Você vai ter a explicação, as dicas, os conselhos, a experiência que ele tem sobre aquilo. E o domínio que ele tem sobre aquele tema também. Então é isso que tem de mais especial. Porque tem a internet, tem muita informação. Mas o quão especial é quando a gente tem uma pessoa que gosta e entende muito daquilo explicando pra gente. A gente vai para uma outra dimensão daquilo e consegue interpretar e entender um pouco melhor. Aí, na hora que você for sentar para estudar, que eu também tenho toda uma estratégia de estudos para as provas, para os testes, seja lá como é chamado, que em Portugal é testes inicialmente, aí depois tem os exames. Provas eu não vi eles usando, é igual a gente utiliza no Brasil, mas enfim, independente da nomenclatura, é o teste que a gente vai ali realmente testar os nossos conhecimentos. Eu tenho toda uma técnica e estratégia de estudos, não vou me aprofundar nesse assunto porque o vídeo não é sobre isso, mas se vocês quiserem saber, comenta aqui, que aí próximo eu já faço sobre como estudar para ir bem num teste. Que é de fato você vai ter
os materiais que o professor te deu e o seu próprio material, que são as anotações eficientes que você construiu ao longo do semestre. E aí é interessante também entender o que você faz com essas anotações durante os estudos para o teste, o que você faz depois. Enfim, aí com o tempo eu venho trazendo um pouquinho de cada coisa para vocês, senão o vídeo vai ficar longuíssimo. Mas é simplesmente assim que eu faço as anotações eficientes. Não tem nenhuma regra, não tem nada de especial. É simplesmente trazendo uma nova perspectiva, porque tem muita gente que fala, eu não vou à aula porque o professor vai colocar o material. Só que é diferente. Então, essas anotações, elas podem ser transformadoras. E que para mim foi quando eu tive contato com matérias extremamente difíceis, fora da minha zona de conforto, que estudando assim, eu consegui tirar ótimas notas e compreender bem o conteúdo. Então, partindo para a parte prática, no primeiro semestre, eu simplesmente fui com uma caderneta, uma caneta e um sonho. E essa é a prova que você não precisa de muito. Se você tá procrastinando, ter um planner, ter um computador, ter sei lá o quê. Porque eu também faço isso, eu sei que é bem natural do ser humano a gente procrastinar alguma coisa muito importante, porque a gente precisa, teoricamente, de outra coisa. Só que eu tô aqui para mostrar para vocês que não. Inicialmente dá pra gente pegar um caderno, uma caneta e estudar até que as situações melhorem. Tem até uma frase que eu acho que é do Mário Sérgio Cortella, que eu ouvi quando eu era bem novinha, assim, no ensino fundamental, que ficou muito na minha cabeça, que é: faça o seu melhor nas condições que você tem, até que você tenha condições ainda melhores de fazer melhor. E eu acho que isso abre para muitos caminhos, né? A gente tem que ter uma consciência do todo, mas eu acho que quando a gente pega isso pra gente, para tudo que a gente se propõe a fazer, ajuda bastante com que a gente não se vitimize tanto e faça o que a vida está nos proporcionando de fazer da melhor forma que a gente puder. Mas enfim, esse aqui é o principal caderno que eu tive no primeiro semestre. Foi o caderno que eu anotei tudo de latim, espanhol e literatura. Simplesmente ia pra aula. Inicialmente, eu achei que ia ser bem organizadinho assim, ó. Só que com o passar do tempo foi só, por exemplo, esse aqui, ó. Assistindo a aula, escrevendo o que tá na lousa, a maior loucura. Esse aqui é de literatura, é sobre versificação de poemas. Até tem informações que estão erradas aqui, mas eu realmente ia anotando tudo que a professora falava. E é isso, gente, ó. Tá vendo que é tudo bagunçado? Eu tive que me desapegar um pouco do toque, assim, de fazer tudo muito bonito. E além de anotar tudo que a professora falava, conforme isso no geral, não só na aula de latim. Sempre que o professor tá falando e ele puxa algum assunto que é fundamental, então que já era para eu saber, que já era para eu dominar, assim, de acordo com o ensino médio e tal, e eu vejo que, eu preciso relembrar, ou nossa, não estudei isso direito, eu já anoto, estudar tal coisa. Aqui, ó, de latim, por exemplo. Esse aqui eu não precisava saber, mas eu vi que se eu não soubesse isso, eu não ia aprender latim. Aí eu escrevi entender mais declinação e casos. Declinações e casos, na verdade. Revisar figuras de linguagem, porque precisava e eu não lembrava de todas. Aí depois, para os testes, eu uso essas anotações, os materiais do professor, faço muitos outros materiais, que aí eu posso trazer no próximo vídeo. E no final, dando um breve resumo para onde que vai essas anotações importantes, vai para o meu caderno fixo. Eu tenho um caderno fixo, que é esse aqui, que é onde realmente fica tudo mais organizado e bonitinho, que é um material que eu estou construindo da faculdade para que eu possa ter um fácil acesso às informações que eu construí. Então é uma coisa que faz sentido para mim, porque ele é com base nas minhas dificuldades, nas minhas facilidades, nas minhas anotações. Então é um caderno que eu abro, para algumas pessoas é confuso.
quando abrir isso aqui, não vai entender algumas coisas, mas pra mim faz sentido, porque eu tô construindo pra mim, então não é algo genérico, entendeu? Já é com base em tudo que eu sei, que eu preciso saber, que às vezes eu tenho dificuldade, ou da forma como a minha mente fixa, quer dizer, de um jeito engraçado, de associações, enfim. E aí eu quero construir em todos os semestres. E aí vocês veem, ó, já fica bem mais organizadinho, bem mais bonitinho. E aí ele acaba aqui. Então é um material que eu vou guardar. E eu acredito muito que o início do semestre da faculdade, ou primeiro ano do ensino médio, primeiro ano do fundamental, tudo isso é a base. E é um lugar para onde a gente sempre vai precisar voltar. Porque às vezes a gente não entendeu algo tão bem, não fixou, ou não lembra. Então é um lugar que a gente sempre volta. E com base em toda a minha experiência, eu tô construindo isso aqui para minha volta ser menos frustrante e já ser de acordo com o tique e o teco aqui da minha cabeça. Por isso que eu também decidi que aqui que acaba, esse aqui é o ponto final das minhas anotações, que se iniciam de uma forma muito doida aqui. É assim, gente, essas são as dicas que funcionam para mim. Espero muito que funcione para você também. Espero que você tenha ótimos resultados, que você aprenda tudo que você queira aprender. Isso, muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos. Tchau. Ah, e eu também já peço desculpas pelo áudio, que eu sei que o áudio ficou ruim nesse vídeo, mas a gente vai melhorando com